Paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui, mais uma caminhada, mais uma bênção de Deus, porque é Deus que nos fortalece. Deus me levantou mais um dia da minha cama, já orei ao Senhor, já entreguei minha vida, minha casa, minha família ao Senhor. Você já orou ao Senhor hoje? Eu gosto muito de um louvor, irmãos. Um dia eu vou louvar ele por completo. Que diz assim. Ai, deixa meu fôlego voltar. Diz assim. A melhor coisa do mundo é amar. A melhor coisa do mundo é louvar a Deus e sentir a presença do Espírito Santo. Poder de Deus nesse lugar. Eita, a melhor coisa do mundo é amar, é ter o amor de Deus em nossas vidas, no nosso coração. Não, já pensou? Já parou para entender? Tem muitas pessoas que falam também que não entendem. Que dizem assim, por que é que vocês que servem a Deus, que buscam a Deus, só vivem feliz, só vivem sorrindo? Vocês não tem problema não? Nós temos problemas, todo mundo tem problema. A diferença é que com Jesus a gente supera, a gente passa pelos problemas, a gente não permanece nos problemas. Só que, irmãos, tem pessoas que têm problemas, mas não tem Jesus para superar. Por que é que você vê muitas pessoas, desistindo de viver, desistindo de lutar, cair em cima de uma cama depressiva? Tem depressão que ela é profunda, Eu costumo dizer que a depressão, ela não é uma enfermidade. Ela é uma obra maligna, uma obra do diabo. Por quê? Porque ela invade a mente da pessoa, ela trabalha mais na mente. E eu já tive depressão, sei o que é depressão. Mas pelo poder de Deus, Deus tem me levantado, Deus me levantou. E a cada dia eu luto, feliz da vida, porque eu sei que eu não estou lutando só. Eu sei que Deus está lutando por mim, guerreando por mim, irmãos. E é uma satisfação, uma alegria muito grande, uma alegria imensa em saber que nós não estamos só, irmãos. Nós não podemos ver Deus, mas nós podemos sentir, irmãos? Pela natureza, sentir o ar que respiramos, a alegria do Espírito Santo. Quando eu começo a falar do Senhor, começo a sentir aquela alegria do Espírito Santo dentro do meu coração, dentro da minha alma. E é maravilhoso sentir a presença de Deus, irmãos? Não há nada melhor do que sentir a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E então, aí a gente passa os problemas, passa os perrengues, passa as dificuldades, é luta em cima de luta. Mas às vezes você sabia que é Deus nos provando. A Bíblia diz que Ele nos prova para poder aprovar. E é dessa forma. Ele nos prova, o Senhor nos prova para ver até onde a gente vai, para ver até onde a fé da gente vai, até onde a gente aguenta. Então é isso, irmãos? Então, fique firme, tá passando por um problema difícil, entregue na mão do Senhor. E você vai estar entregando nas mãos de quem sabe, quem pode, quem tem o poder e a autoridade, quem é o poder e a autoridade para resolver. Não há nada impossível que o nosso Deus não possa resolver. Não há nada que Ele não possa fazer por nós, amém? Então, irmãos, fique firme, porque eu fiquei firme. Estou há 23 anos servindo a Deus. Foi muitas pancadas, foi muitas porradas da vida. Foi muitas desilusões, foi muitas lutas, muitas humilhações. Mas eu superei por quê? Porque eu sempre tive Deus. Entendeu, irmãos? Então, se a pessoa não tem Deus, a pessoa não consegue superar, não consegue passar pelos problemas, não consegue ir adiante. Não consegue ir adiante. Mas com Cristo nós somos muito mais do que vencedores, irmãos. E é isso. E em meio às adversidades que nós passamos na nossa vida, as provações, por difícil que seja, irmãos? Às vezes a gente para pensar e pergunta para Deus, Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Não pergunte o porquê, pergunte o pra quê. Porque, irmãos, Deus, Ele não coloca nada na mão de menino. Ele não coloca nada nas mãos da pessoa que tem a mente
tamanho de um grão de arroz. Ele não coloca, irmãos. Ele nos prova. Por que é que ele nos prova? Eu penso assim, que o Senhor nos prova, deixa a gente passar por provações, por aflições, por muitas coisas. Ele deixa a gente passar. Porque quando Deus, eu tenho experiência com Deus sobre isso, quando Deus ele quer entregar algo maior nas nossas mãos, Ele permite a gente passar pelo deserto, a gente ser açoitado, a gente ser humilhado, a gente ser perseguido, ser caluniado, ser defamado. Ele permite. Por quê? Você, irmãos, você vai pegar um documento seu e você vai colocar na mão do seu filho de 2, 3 anos de idade? Não, né, irmãos? Por quê? Porque ele vai rasgar, ele vai molhar, ele vai jogar fora, ele vai amassar, ele vai rabiscar. Então, mesmo assim é Deus. Deus não vai colocar algo de valor na mão de um crente menino. Na mão de um crente que tem a mente do tamanho de um grão. Não, irmãos. Deus vai colocar, Deus nos testa, nos prova, nos observa, para ver se a gente vai passar. É como se fosse um teste. Eu creio que é como se fosse um teste de Deus para nós. Para poder entregar algo nas nossas mãos. Porque às vezes a gente não está preparado para receber um milagre de Deus. É um milagre grande. É algo que Deus quer fazer extraordinário. E Deus não vai entregar nas nossas mãos de qualquer jeito não, viu, irmãos? De jeito nenhum. Ele é bom, mas Ele é um Deus sábio. Ele vai nos observar. Vai deixar a gente passar no deserto para ver como é que a gente vai se levantar dele. Ele coloca a gente dentro do deserto, dentro do cenário, para ver como a gente vai passar, como a gente vai suportar e como a gente vai superar. Por isso que eu digo, não murmure. Quando estiver passando uma prova, chore. Faça que nem eu, chore. Chore muito na presença de Deus. Ore ao Senhor e diga para Deus, Deus, se eu estou passando essa luta é porque eu posso suportar. Às vezes a luta é tão grande, irmão, tão imensa, tão enorme que você acha que você vai morrer. Você não vai suportar, você não vai superar. Mas, irmãos, faça como eu estou lhe dizendo, que você vai ver, que você vai conseguir. Eu já passei lutas tão grandes, irmãos, que eu olhava assim, eu dizia assim, meu Deus, eu vou morrer nesse deserto. Então o louvor que diz, Deus, eu vou morrer nesse caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia. Então, quando eu pensava que eu estava lutando só, que ninguém estava me vendo, Deus não estava me vendo, as pessoas não me viam, faziam vista grossa, porque as pessoas são assim. Elas só querem estar do seu lado quando você tem um recursos financeiro excelente, quando você tem uma vida de padrão elevada, quando você tem algo para você oferecer. As pessoas falsas, né? As pessoas que não amam de verdade. Mas, irmãos, Deus não. Deus é completamente diferente. Ele está com você em todos os momentos. E nos momentos piores da sua vida, Ele está com você. Então, quando eu pensava que estava só, quando eu pensava assim, meu Deus, o dia vai amanhecer amanhã, não vou ter força nem de pegar a vassoura para varrer minha casa, para limpar minha casa. Era o dia que eu fazia faxina. E eu ficava sem entender. Eu dizia assim, meu Deus, eu pensava que eu não ia ter força nem de limpar a minha casa. E eu fiz faxina, revirei tudo, tirei tudo do lugar. Às vezes a gente precisa de fazer isso. Fazer uma faxina na nossa casa espiritual também. Amém, irmãos? Ver o que é que está acontecendo, ver o que é que tem de podre dentro de nós para a gente tirar e lançar fora aquilo que Deus não agrada, para que Deus possa nos encher do seu azeite, nos encher do seu poder. E é desse jeito. Às vezes Deus quer que a gente se limpe primeiro, faça uma faxina dentro de nós, arrancando toda a podridão, toda a imundície da carne, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que está atrapalhando o mover do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Para Ele poder vir e nos encher e nos dar a sua vitória. Porque Deus tem a forma de trabalhar. Tem gente que diz assim, porque Deus não opera logo? Deus fica me testando, Ele não já sabe os meus pensamentos, as minhas práticas, porque Ele não conhece o coração. Mas não é assim não, irmãos. Não é tão fácil assim não. Se as coisas vierem fácil, mas quanto mais fáceis ela vier para nossas mãos, mais, de repente, mais ligeiro nós vamos lançar fora. Nós vamos jogar fora.
né? E as bênçãos de Deus não é para se jogar fora, é para ser vivida, é para saber degustar, é para saber como usar, para saber como fazer, para a gente valorizar, irmãos. Porque quando a bênção ela custa, ela demora, a gente vai pensar duas vezes, né? Para não jogar fora, a gente vai pensar duas vezes, 1000 vezes o que fazer, como agir, para a gente não desperdiçar. Porque a gente vai se lembrar que a gente conquistou aquela bênção ali com muita luta, com muito choro, com muito jejum, com muita oração. Então, lembre-se, Deus nos prova para poder aprovar. Tá certo, irmãos? É assim que Deus age. Não queira entender o trabalho de Deus, só queira cumprir os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, que você vai no caminho certo. Obedeça, pratique. Quando pedir algo para Deus, espere o tempo dele. Às vezes não é o tempo dele de trabalhar. E você fica aí agoniado, querendo a bênção. Eu quero hoje, Senhor, porque o Senhor não me dá hoje. Porque Ele sabe o porquê. Então, irmãos, é melhor esperar Deus ter os momentos certos de trabalhar na nossa vida. Aceite, irmão, simplesmente não murmura, não. Porque o Senhor, Ele não se agrada da murmuração. Tua murmuração não vai mudar nada. Só vai deixar Deus furioso, vai deixar a bênção esperar um pouco mais. Aí se você tem que esperar a bênção mais 1 ano ou 30 dias, você vai esperar 2 anos. Porque Deus, Ele age assim. Então, quanto mais você murmura, mais a bênção vai demorar. Mas não murmure não, peça só a Deus. Senhor, eu não sei o porquê está demorando tanto, Pai. Já faz 3 anos, já faz 5 anos. Não sei quantos anos faz que você está esperando sua bênção, seu milagre acontecer. Mas diga, Senhor, eu não vou duvidar, eu vou crer, eu vou esperar o teu tempo certo, porque o teu tempo é melhor do que o meu tempo. E pronto, e confie. O segredo é confiar. Confie, vai chorando no altar de Deus, vai dando glória, vai glorificando. Uma hora que você não puder, não sair mais palavras da sua boca, se ajoelhe. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. E até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Aleluia. Ele é a rosa de Saron. Olha, irmãos, Ele é a rosa de Saron. Mesmo sem palavras, só com gemidos, só com choro, Ele vai te ouvir. O Espírito Santo de Deus vai interceder por ti. Quando não sair nenhuma palavra da tua boca, o Espírito Santo de Deus vai interceder por ti, ao Pai. Vai saber expressar as palavras que você não conseguiu expressar, que você não conseguiu falar, que você não conseguiu dizer naqueles momentos de amargura, de choro. Às vezes não sai nenhuma palavra, trava tudo. Mas Deus não vai deixar de te ouvir. Lembre-se, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá, mesmo em gemidos. Amém? Então, ore na sua mente. Irmãos, aconteceu um episódio muito engraçado essa semana. Eu fui orar ao Senhor. Estava tão cansada, irmãos. Tão sem força, tanta luta, tanta batalha, tanta coisa. E eu pensei, não vai sair palavra, Senhor. Mas eu vou me ajoelhar e vou orar em silêncio na minha mente. De vez em quando eu faço isso. Aí o que é que acontece? Quando eu comecei, né, a orar a Deus, de repente, irmãos, não sei quantos minutos, não me pergunto quantos minutos eu passei. Acredita que eu orei tanto que eu dormi, eu adormeci, quando eu acordei, estava no sofá de joelhos. Mas eu creio que o Senhor ouviu a minha oração. Ele não deixou de ouvir a minha oração.
Porque ele sabe a minha intenção, o porquê que eu estava de joelho ali, porquê que eu estava sem força. Ele conhece a intenção do nosso coração, ele sabe que eu estava ali clamando a ele, clamando a ajuda dele, pedindo o socorro dele, porque o nosso socorro não vem de lugar nenhum, irmãos. Ó, é muita besteira, sei lá, às vezes a gente tá muito emocionada, a gente, né, quer chorar para as pessoas verem, mas, irmãos, é muita falta de sabedoria quando a gente corre. O vizinho da direita, o vizinho da esquerda, ou até mesmo alguém da casa da pessoa, que não vai, tem pessoas da casa da gente que não vai entender, irmão. Vai menosprezar você, menosprezar a sua oração, seus pedidos de oração. Vai dizer que Deus não vai atender, que aquilo ali é besteira. Irmãos, tem coisas que é pra gente contar só pra Deus, porque só Ele nos entende. Vai invalidar, né, o seu choro, sua oração, sua petição. Faça que nem Ana, irmãos. Ana foi pro templo adorar. E Ana estava sem forças. Ela só abria sua boca, só batia os lábios, assim como a Bíblia diz. E ali, o sacerdote ali, teve Ana como embriagada, por embriagada. E ela disse, não, meu Senhor, não estou embriagada. Ela explicou para ele a situação que estava enfrentando. E Deus abençoou ela. Ana vivia na casa dela, irmãos, sendo humilhada por Penina, pela sua rival. Já imaginou quantas pessoas não é dentro da sua casa que te humilha, que invalida os teus sentimentos, o teu pensamento, a tua oração, né? Que invalida tudo aquilo que você está passando, enfrentando. E ali com tudo isso você vai sofrer, chorar. Quantas vezes as pessoas não fazem isso? Não foi diferente com Ana. Ana vivia chorando, amargurada. Eu creio que Penina vivia falando para ela, olha, você é estéril. Olha, Deus não te abençoa. Você não pode gerar e eu posso. Então, Ana só vivia chorando. Mas teve um dia que Ana resolveu se levantar. Oh, glória. Aleluia. Ana resolveu se levantar. Ana resolveu adorar. Ana resolveu orar. Ana resolveu sair da casa dela para ir até o templo. Buscar o Senhor mesmo sem força. Ela só batia os lábios. Mas o Senhor ouviu a oração de Ana ou não ouviu, irmão? A súplica de Ana? Então, Deus concebeu mais do que um filho, né? E Deus deu filhos para Ana. Irmãos, não é diferente conosco. Mesmo que você não consiga orar, só chora na presença do Senhor. Às vezes você não consegue nem fazer como Ana fez, nem bater com os lábios, nem abrir a sua boca. Mas faça como eu fiz. Oh, glória. Estou aqui de pé, irmãos. Vou continuar de pé, porque quem me sustenta é Deus. O crente arrogante, ele não vê o agir de Deus, não vê o trabalhar de Deus, enquanto ele não desce a casa do oleiro, enquanto ele não se quebra. Enquanto Deus não quebra ele não reconhece que ele é dependente de Deus, porque tem um crente arrogante. E a palavra do Senhor vai dizer que a arrogância precede a queda. O orgulho precede a queda, precede a ruína. Quanto mais arrogante, mais quebrado o crente vai ficar. Mais na luta ele vai ficar. Mais provado ele vai ser. E vai continuar na prova, não vai sair da prova. Passa 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos na prova, sem vencer, sem obter vitória. Por quê? Porque o crente é arrogante, irmãos. Muitas das vezes, nem Deus quebrando ele todinho. Às vezes Deus quebra ele todinho. Leva ele para a cova e ele não se dobra. Ele não se curva. Eita, Jesus. É o crente arrogante. É o crente que não se dobra, não se curva diante de Deus, que quer ser mais forte do que Deus. Irmãos, não seja o crente arrogante, mas seja um crente sábio. Um crente que lê a palavra e entende o que a palavra diz. E diga, como Samuel, filho de Ana. Samuel, ele ouviu a voz dele por 3 vezes, a voz do Senhor. Na 3ª vez ele entendeu que era o Senhor que estava falando. Samuel, mas em todas as vezes ele dizia, fala que teu servo ouve.
Faça como Samuel. Maria. Eita, Marta. Jane. Lucas. Fala que teu servo ouve. Cida. Cida sou eu, irmãos. Mas tem muitas Cidas também. Fala que teu servo ouve. Tua serva ouve. Faça assim, que você vai ver a tua vida, ó, mudar nenhum estralar de dedo, nenhum piscar de olho. Tua vida vai mudar. Tua vida vai mudar. Quando você é um crente obediente a Deus, a tua vida vai mudar. Oh, glória. Oh, glória. Porque Deus sabe como tratar com crente arrogante, viu, irmãos? Deus, ele sabe tratar com crente que não atende à voz do Espírito Santo. Que não se curva diante de Deus. Mas se curve, irmãos. Se curve diante de Deus. Não se curve diante dos problemas. Se curve diante daquele que pode solucionar os teus problemas. Oh, glória. Essa palavra. Quero agradecer ao Senhor por mais um amanhecer. Quero agradecer ao Senhor por Ele me usar mais uma vez para estar trazendo essa palavra. Porque a palavra também é para mim, irmãos. É para mim. Quando eu prego para alguém, estou pregando também para mim. Porque eu preciso de conserto. Preciso de ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias. Preciso de me curvar diante do Senhor todos os dias. Preciso de me consertar todos os dias. Então, receba a palavra. Coloque no coração. Amém? E pratique. Esconda a palavra de Deus dentro do teu coração. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Amém? Então esconda a palavra do Senhor dentro do teu coração. Que tudo vai ficar bem, irmãos. Deus vai apaziguar a tempestade. Deus vai colocar a mão. Deus vai fazer tudo novo. Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Apenas não duvide, mas creia, acredite e confie. Amém? Ô, glória!